Certo ou errado? Como saber se uma pessoa está fazendo algo certo ou está fazendo algo errado? Bem, sou Jorge Carlos Jukoski, auditor de Dianética. Meu trabalho exclusivamente é terapêutico, né? Eu trabalho com essa tecnologia aqui, né? O que está descrito neste livrinho de 600 páginas, mas que basicamente é a Bíblia da mente. Aqui explica tudo como a mente funciona e eu uso esse método para ajudar as pessoas a destravar suas vidas, principalmente naquilo que diz respeito às cargas de dor emocional, física, acumuladas ao longo do tempo nos incidentes traumáticos que uma pessoa viveu. Esse é o meu trabalho, ok? Agora, sobre o tema certo e errado, isso já é outra coisa, já não é mais a mente. A mente influencia, claro, mas a decisão é da própria pessoa. Isso é do próprio ser espiritual, que é quem decide as coisas. Sempre tem a opção de fazer certo ou errado, sempre tem a opção de dizer sim ou não, né? Por mais difícil que seja a situação. Agora, como saber, né? Bem, o princípio básico e a coisa pela qual a vida é orientada e aquilo que é o direito mais básico de um ser aqui nesse planeta é o direito de ajudar. Tanto é que você pode ver que tudo que você usa, as coisas que estão aí na sua frente, por todo lado, tudo isso são coisas que foram produzidas por alguém que está te ajudando a usar, por exemplo, o celular para gravar esse vídeo. Quantas pessoas estiveram envolvidas desde o projeto, o desenvolvimento do software, toda a parte de hardware, né, de um equipamento desse, para que eu possa gravar um vídeo que você pode assistir em qualquer lugar do planeta, né? Isso são coisas de ajuda, né, que ajuda a transmitir uma informação valiosa e importante. Bem, então se a ajuda é o direito mais básico e a coisa pela qual tudo se move, né? Tanto é que você vê que uma pessoa que não está ajudando começa a morrer, né? Começa a ter dificuldades, começa a ter problemas, né? E uma das coisas que a gente usa, uma pergunta importante, né, nas sessões de Dianética é: quem você fracassou em ajudar? Porque isso tem carga, né? Quem você tentou ajudar e não conseguiu, seja porque a pessoa não aceitou, porque você tentou e não conseguiu ajudá-la, né? Isso tudo é um tema muito importante. Então, como que eu sei se algo é certo ou errado? É simples. Uma coisa que é certa é aquela que ajuda o maior número de áreas da vida, né? Que ajuda a própria pessoa, ajuda a família como um todo, ajuda os grupos aos quais a pessoa pertence, né? A humanidade. Basicamente isso. Então, o certo é qualquer coisa que ajuda uma pessoa e o errado é qualquer coisa que prejudica, atrapalha, diminui o impulso, né? Aí, por exemplo, uma criança chega para a mãe ou para o pai e diz assim: olha que legal, tirei 9,5 na prova. Aí o pai olha para aquilo e fala assim: 9,5? Por que não 10? Que ajuda é essa, né? Devia fazer uma festa porque a criança tirou 9,5 na prova, né? Não invalidar o propósito e colocar uma coisa assim, né? Então, as ajudas, elas são de muitas formas, inclusive o elogio, a forma de validar as coisas que uma pessoa fez e tudo mais, que não é só a transgressão, aquela coisa que prejudica, não é só ações tipo roubar, quebrar algo ou etc. É também a forma de comunicação, a maneira com que a gente lida com as pessoas, né? Então aí nós entramos num tema importante, né? Certo e errado é isso. Certo é aquilo que mais ajuda e errado é o que mais prejudica. É bem simples. Mas tem um problema nessa história toda que precisa ser abordado. O que acontece quando uma pessoa faz coisas, quer dizer, prejudica outros de alguma maneira, né?
Você pode ver que em todas as áreas da vida, em tudo que fazemos, né, as pessoas estabelecem regras. Regras do que é certo e do que é errado. Adoro café. Regras do que é certo e do que é errado, né? Estas regras, elas não é como o povo fala por aí. Regras foram feitas para serem quebradas. Isso é mentira. Regras foram feitas para serem respeitadas. Porque exatamente isso que determina o alcance de uma pessoa na vida. O quanto uma pessoa é fiel aos acordos aos quais aderiu. Se a pessoa cumpre os seus acordos, cumpre as coisas onde deu sua palavra, onde assinou o papel, mantém aquilo e faz o que é necessário para cumprir, essa pessoa vai bem normalmente na vida, né? Enquanto que pessoas que não cumprem as suas obrigações normalmente têm dificuldades muito maiores. Por que isso ocorre? Porque na medida que uma pessoa transgride, quebra um acordo com o qual concordou, a pessoa perde poder, afasta-se, em certa medida, em todas as áreas da vida, de alcançar, de entender, compreender, de obter resultados melhores, começa a ter mais problemas do que teria, né? Essas transgressões nada mais são do que quebras de acordo. Isso é, vamos usar um exemplo que é muito comum por aí, né? Uma pessoa é casada e decide ter um relacionamento fora do casamento com outra pessoa. Ué, o que tem de errado nisso? Muita gente pergunta isso, é verdade. Tem de errado que, aqui no Ocidente, o acordo para esta área da vida é monogamia. Está na nossa Constituição, inclusive, né? É uma lei. Então, uma pessoa tem que manter-se fiel ao acordo ao qual aderiu. Se a pessoa casou-se, está casada com aquela pessoa. E não tem a participação de outros nisso. E quando faz isso, de transgredir esse acordo, né, começa a ter dificuldades. E a própria pessoa não percebe que as tais dificuldades que está tendo estão sendo originadas exatamente pela transgressão que a pessoa está cometendo. Não consegue assim relacionar uma coisa com a outra. O fato é que quanto mais a pessoa estiver dentro de ética, isto é, manter-se fiel aos acordos aos quais aderiu, tanto melhor a vida da pessoa vai. Terá melhores amigos, será uma pessoa mais respeitada, será uma pessoa confiável, será uma pessoa em quem as pessoas confiarão de verdade, será capaz de ter excelente reputação, né? Que isso é muito importante. E, obviamente, isso é um índice de sobrevivência, né? Porque a busca da sobrevivência é a abundância. Quanto mais abundância uma pessoa tiver, melhor sobrevive. E para que essa abundância ocorra, então tem as regras, né? Isso é simples, é assim. Quando uma pessoa transgride esses acordos, o que acontece? Ela se afasta, diminui a possibilidade dela mesma obter abundância. O que acontece? Começa a ter problemas, dificuldades, coisas começam a acontecer. Não tem como errar isso. Isso é um fato, ocorre assim. E é isso, não tem nada mais. A transgressão a regras, acordos com os quais a pessoa aderiu voluntariamente, ou porque nasceu num lugar cujas regras já são assim, né? A transgressão destas regras faz com que a pessoa tenha mais problemas do que teria, né? Mais dificuldades. As coisas dão errado, né? A vida não anda como deveria. Uma das coisas que eu faço aqui no trabalho que eu desenvolvo com Dianética é exatamente esse. É ajudar a pessoa a localizar as transgressões que a pessoa cometeu e corrigir-se, né? Porque não é uma questão de moralismo, não é uma questão de nada, é uma questão apenas de prática. E isto funciona, porque funciona assim na vida. Você não confia numa pessoa que não é uma pessoa chegada a cumprir regras, né? Que chega atrasado, que causa problemas, dificuldades aos outros.
Não é o tipo de pessoa que você quer por perto. Agora, uma pessoa que é confiável, que mantém sua palavra, quando fala algo, cumpre, né? É uma pessoa em que a gente confia, né? E essa pessoa tem boa reputação e nós costumamos indicar o serviço dessa pessoa para outros. Não é assim? Pois é. Isso é boa reputação, é bom serviço. Quer dizer que essa pessoa tem um nível de ética bastante elevado. Agora, o que é que a gente faz com as coisas que já cometeu, né? Os atos que já cometeu. Bem, uma das coisas que pode fazer é vir até aqui, no meu consultório, que eu ajudo a pessoa a localizar esses incidentes e resolvê-los da melhor maneira, e muitas vezes apenas o fato de revelá-los é suficiente, como se fosse a confissão de pecados numa igreja, né? Quase que a mesma coisa. E uma vez feito isso, a pessoa livra-se do efeito desses negócios, dessas transgressões na vida e pronto, o problema acaba. E é isso, simples desse jeito. Essa é uma das ferramentas mais importantes que nós temos, porque ela ajuda a gente a colocar a pessoa de volta nos trilhos, fazer com que a vida volte a fluir, destrave, comece a andar e as coisas comecem a andar bem. Porque a ética é determinante no sentido do que a pessoa alcança ou não alcança. Isso sem dúvida nenhuma. Ok? Estou aqui à disposição. Se você quiser ajuda, fique à vontade, tá bom?